Olá a todos, estamos aqui na apresentação do primeiro podcast parte da série Nas Voltas da Vida, um programa organizado e pensado pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que tem como objetivo principal despertar a consciência pública para a importância dos cuidados paliativos, debatendo o significado dos mesmos. Queremos alertar para o impacto da intervenção atempada das equipas de cuidados paliativos e principalmente promover a literacia junto não só dos profissionais de saúde, mas acima de tudo da sociedade civil. Neste primeiro episódio contamos com uma conversa entre Catarina Pazes, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, enfermeira coordenadora da equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos de Beja, e Liliana Carvalho, gestora, mãe e filha que já passou por situações em que precisou de cuidados paliativos, tanto para si como para a sua mãe. E é por isso uma ávida defensora do direito aos cuidados paliativos para todos. O podcast Nas Voltas da Vida agradece à Guel Produções e ao Rodrigo Grunho pela música. Muito boa tarde a todos, sou Catarina Pazes, enfermeira, trabalho numa equipa de cuidados paliativos e também sou presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. É nessa condição que aqui estou a dar-vos as boas-vindas para este ciclo de podcasts às voltas da vida. O nosso primeiro podcast tem um tema que nos é muito caro e que nos diz respeito, na verdade, a todos nós. Cuidados paliativos, um direito para todos. Para me ajudar a falar sobre este tema, tenho o privilégio de ter comigo alguém muito, muito especial, com quem tive a oportunidade de viver alguns momentos muito, muito intensos e que conheci enquanto doente, a precisar da minha equipa, num momento da vida dela, e noutro momento, enquanto cuidadora da sua mãe. Na verdade, a Liliana Carvalho, que hoje aqui está comigo, vai-me ajudar a explicar a importância que tem esta área clínica dos cuidados paliativos, que importância tem esta área especializada dos cuidados de saúde e qual é a diferença entre ter ou não ter acesso a estes cuidados. Na verdade, quando falamos desta área especializada em tratar sofrimento que decorre de uma doença grave, muitas vezes eu costumo dizer que só quem vive por dentro toda esta vivência pode explicar e ter a legitimidade para nos ajudar a explicar à sociedade, a todos, aquilo que é um direito de facto de todos e que somos todos, na verdade, convidados a exigir e a contribuir para o seu desenvolvimento. Então, Liliana, bem-vinda, obrigada por estares aqui connosco. E a primeira pergunta que eu te gostaria de fazer tem que ver precisamente com o primeiro contacto que tiveste com cuidados paliativos. Como é que o que é que te fez procurar esta área de cuidados? O que é que te fez pedir ao médico de família ou à enfermeira de família que te referenciasse a uma equipa de cuidados paliativos, estando tu num processo de doença grave, como é a doença oncológica que tiveste, estando tu num processo curativo e que tudo levava a crer que ia correr tudo bem? O que é que te fez então pedir cuidados paliativos e que pensamento te levou a nós? Olá, antes de mais, boa tarde. Eu, enquanto doente oncológica e numa primeira fase em que foi um primeiro tratamento de quimioterapia, em que toda a gente diz que vai haver efeitos secundários e que te vão deixar muito posterada, eu achava que era a última bolacha do pacote e que, muito resistente e com a mente muito positiva, que não me ia levar muito... não me ia jogar muito abaixo e que eu ia dar a volta muito fácil por cima. Eis que fui surpreendida pelo primeiro tratamento e que correu tudo ao contrário daquilo que eu perspectivava. E depois do primeiro tratamento, que foi feito fora da minha área de residência, eu estava a ser tratada no hospital em Lisboa e sou do Alentejo, e quando chego a casa, só no caminho já eu ia com todos os sintomas secundários e mais alguns, sendo que chego a casa e me colo à cama e olho à minha volta e vejo-me completamente sem forças para olhar só para as minhas filhas, que tenho 2 filhas pequenas, e eu nem tinha força nem pachorra, desculpem a expressão, para olhar para elas. E quando começo a ver que estou com efeitos secundários de um tratamento, eu resolvi imediatamente, e pragmática, como sou, pedir ajuda.
que é isto que é preciso. Antes de ir para um hospital. Primeiro pedi ajuda ao Hospital de Lisboa. Eles disseram, toma a medicação que lhe demos. Eu tomei a medicação, mas ela não fez efeito. Eu continuei com todos os sintomas que me deixaram sem forças. Eu sabia que aquilo era possível que fosse passar, achava eu, mas eu naquele momento não queria de todo estar a sofrer e estar a ter aqueles efeitos, e pedi ajuda. E liguei à minha enfermeira de família e disse, ajuda-me que eu estou com estes efeitos. E ela assim depois recorreu a vós, cuidados paliativos, e ajudaram-me. E isto acho que responde à tua pergunta, que é o que é que me fez. Eu não quis sofrer, ponto. Não é? E foi por isso que pedi ajuda de forma quase imediata. Eu passei uma noite mal, não deixei que passasse mais outra e mais outra. E pedi ajuda. Lembro-me desse primeiro encontro nós já nos conhecíamos porque vivemos muito perto, mas de facto a primeira vez que tive contacto contigo mais próximo foi nesse momento. Conheci-te enquanto enfermeira, a ti como enquanto doente. E nesse momento, quando eu estava a pôr alguma medicação, há uma frase que tu dizes que é: mas que parvoíce dizerem que os cuidados paliativos é para quem está a morrer. E nessa altura eu disse-te, ainda me vais ajudar a explicar isto. É verdade. E cá estamos nós a tentar ajudar a explicar isto. Depois houve outros momentos mais à frente na tua vida que te colocaram em contacto com esta equipa de cuidados paliativos, mas antes de chegarmos aí, gostava só que muito rapidamente nos pudesse explicar a diferença que fez ter um suporte, não só por aquilo que aconteceu, porque era um sofrimento que estava a acontecer e que foi tratado e que foi aliviado, mas também enquanto segurança para aquilo que pudesse vir depois, e que diferença fez saber que existia aquela equipa de suporte em cuidados paliativos a quem podias recorrer se fosse necessário. Bem, eu vou tentar ser breve, porque não é fácil, porque existe a situação do sem recorrer a pedir ajuda e a que eu pedir. É mais importante pedir, mas se eu não pedisse ajuda, pondo o cenário, se eu não pedisse ajuda, a minha família iria-me ver cada vez mais prostrada e eu cada vez mais incapacitada e cada vez com mais sofrimento. E acredito que com o decorrer do cenário, dos meus sintomas, que iríamos por ter que acabar, tenho quase a certeza que a minha família ia agarrar em mim e levar-me para um hospital e lá ser prestado a medicação de forma mais acelerada para me colocar um bocadinho melhor, não é? O facto de eu ter pedido ajuda, o que é que melhorou na minha vida e naquele processo? Eu não deixei de ter a doença nem de estar com alguns efeitos. No entanto, e se bem te lembras, eu fazia anos muito breve depois do primeiro tratamento, eram 4 dias depois do primeiro tratamento eu ia fazer anos, quando recorri aos cuidados paliativos que tu foste lá à casa e ajudaste-me neste processo, eu permitiu que eu festejasse o meu dia de anos. O que é que acontece? Eu estava na cama, foi-me dada uma medicação igual à medicação que os meus médicos tinham prescrito, mas me foi dada uma medicação que de forma na veia, acho que é, ou não sei se é assim que se... Foi subcutânea. Subcutânea, que é assim que se diz, mas foi-me dada uma medicação que fez com que acelerasse o efeito, foi um efeito mais rápido. E isso melhorou a minha forma de estar, colocou-me bem, posso assim dizer, e permitiu que eu saísse do meu quarto, festejasse os meus anos, cantasse os parabéns e comesse até o meu bolo de aniversário. Caso contrário, se eu não tivesse recorrido, eu teria estado mais uns dias à espera que o corpo reagisse e a sofrer e à espera que o efeito daquele primeiro tratamento passasse. Ou seja, depois deste primeiro tratamento, eu até ter alta, eu tive a hipótese de ter cuidados paliativos em todos os meus tratamentos de quimioterapia, podendo assim ter os efeitos secundários daqueles tratamentos
da doença grave, não é? Mas ao mesmo tempo aliviar e não sofrer. Nós não somos obrigados a ter todos aqueles sintomas que vêm. Nós, quando fazemos um tratamento, diz lá todos os efeitos. Nós não temos necessariamente que ter esses efeitos e aguentá-los, não é? É possível amenizar, e vocês foram a prova disso, não é? E usufruir dos cuidados paliativos. Eu chamo isto de usufruir e acho que fui uma sortuda, não é? Eu acho que usufruir destes cuidados paliativos, acho que disso é um direito de todos, porque quando eu olho para trás e vejo todo aquele processo que passei e ter tido a sorte de estar no conforto do meu lar, estar em casa, não é? E ter tido o acompanhamento durante aquele processo que que esclarece dúvidas, que dá segurança, né? E que ao fim e ao cabo eu, em vez de tomar aquele medicamento oral que demorava mais tempo, eu tive a hipótese de ter o tal medicamento subcutâneo que me fazia um efeito mais rápido e que me punha bem mais rápido, e não via outra forma de viver a doença. Sinceramente não sei como é que iria ser se eu não tivesse os cuidados paliativos comigo. E peço desculpa, faz-me muita confusão quem está a passar pelo mesmo processo e não recorre a eles. Depois disto já me cruzei inevitavelmente com mais pessoas com doença oncológica e faço-lhes sempre a questão: olha, já pediste? Já pedi. E as pessoas não estão nada sensibilizadas para este serviço gratuito, porque isto é um privilégio. Sem dúvida. Infelizmente ainda não é acessível a todas as pessoas, mas para podermos de facto perceber a dimensão do problema, deste acesso não ser uma garantia para todas as pessoas que precisam, só conseguimos ter essa dimensão quando compreendemos o que é que está em causa. E no teu caso específico foi muito, muito concreto, foi a nível do próprio controle dos sintomas, a gestão dos sintomas que vinham. Houve sempre um suporte mais ao nível de tirar dúvidas do que é que podia estar a acontecer, o que é que podia ser feito se isto não resultasse, dar essa segurança de apoio quando fosse preciso, mas depois tiveste a oportunidade de conhecer uma equipa de cuidados paliativos nas outras dimensões que deve ter uma equipa de cuidados paliativos, no apoio psicológico, o apoio social, o apoio da enfermagem, médico, etc. Enquanto resposta para a gestão de toda uma situação que foi complexa, que foi a doença da tua mãe, que curiosamente também teve o suporte de uma equipa de cuidados paliativos durante um período, também teve alta durante um outro período e voltou a ter este apoio mais tarde quando houve uma recidiva e um agravamento clínico bastante grande, que depois levou à morte da tua mãe. E portanto, tiveste esta dupla condição enquanto doente, que viveste as coisas de uma forma até sempre numa positividade e numa situação de não, isto vai correr bem, eu sei que vai correr bem, só preciso de ajuda para lidar com estes sintomas. Nunca percebeste perfeitamente que ter cuidados paliativos não era sinónimo das coisas correrem mal, pelo contrário, era mais um suporte que seria muito útil para toda a gestão, mas depois esta experiência enquanto filha de alguém que está num processo de doença grave e com quem querias viver tanta coisa e pudeste viver tanta coisa boa ao longo desse processo, gostava, se puderes e se entenderes, que nos falasse um pouco do que é que foi este suporte no processo, tendo em conta toda esta perspectiva de equipa multidisciplinar, não esquecendo o psicólogo, não esquecendo todas as outras áreas, mostrando também um pouco do que é que estamos a falar. Quando falaste em relação a mim, sim, eu tinha a certeza que eu estava a usufruir
de cuidados paliativos, mas para amenizar a minha dor, porque saberia que o meu processo não tinha qualquer sombra de dúvida que eu iria vencer, ou que iria ser ultrapassado. E simultaneamente a tua equipa também estava a prestar cuidados à minha mãe naquela altura. E eu recordo-me que a minha mãe nessa altura tinha uma psicóloga que lhe dava os cuidados, tinha os cuidados para amenizar também os sintomas. Ela teve alta, como eu, e mais tarde, como tu disseste, houve a recisiva e foi preciso, porque a minha mãe voltou a ter outra vez a doença e nessa altura ela diz-me: eu quero ficar em casa. Ela fez este pedido: deixa-me ficar em casa. E só era possível ela ficar em casa, porque nós já conhecíamos, só foi possível porque tivemos os cuidados paliativos. E aí foi importante. Eu recordo-me que quando ela teve a recisiva, foi fazer o primeiro tratamento de quimioterapia e nós já estávamos as duas em alerta. Dizer, olha, se alguma coisa correr menos bem, já sabemos a quem ligar. E no primeiro dia correu tudo bem, não havia sintomas. No segundo dia, a minha mãe já acordou com mais sintomas e disse logo: liga à Catarina, que és tu. E eu liguei para o número e pedi os cuidados. Nesse primeiro dia acho que tu não estavas, e então foi toda a equipa. Foi a médica, foi a enfermeira e a psicóloga que a minha mãe já conhecia, que lhe já tinha acompanhado, e era importante e foi muito importante ela acompanhá-la, porque há o medo do doente, a doença voltou, não é? A doença já tem um peso, a própria palavra doente oncológico já tem um peso muito grande. Quanto mais a doença voltar num curto espaço de tempo, a pessoa já sabe, mais ou menos, não se fala, naquele caso não se falou, mas já sabe que está perante um fim. E a psicóloga que vocês disponibilizaram já estava dentro do processo e pôde-lhe... não sei que conversas tiveram, não é? Mas eu sei que a minha mãe dizia que falava com a Joana, que era a psicóloga. E sei que isso lhe deixava confortada, porque eu, enquanto filha, não poderia falar com ela na parte psicológica, não é? Porque eu estava envolvida no processo. Depois tivemos a sorte, isto para mim é tudo, eu falo disto que é tudo privilégio, ter este acompanhamento, porque não me imagino não ter. E só me imagino a entrar com a minha mãe num hospital, a ficar perdida num corredor e tudo isso a gravar todo o processo, e nós tivemos a sorte de termos estes cuidados paliativos. Recordo-me, nesse primeiro dia tivemos a médica e a enfermeira, elas tomaram conta de todos os sintomas e ensinaram-nos: a mãe vai ficar em casa, nós vamos prestar. Fui eu que assumi num primeiro momento, fui eu que assumi os cuidados, depois tive a ajuda do meu sobrinho e a médica ensinou-nos a dar a medicação, a prestar os cuidados, até mesmo se isto acontecer, façam isto. E nós tivemos a possibilidade, eu tive a sorte de estar ao lado da minha mãe a conseguir dar os cuidados. Não é preciso basta ter amor, não é? Para dar toda a medicação, porque não é preciso ter grande formação, só seguir as instruções que nos são dadas. Mas isso tudo permitiu-nos cuidar dela nos últimos dias de vida, estar próximo e amenizar todos os sintomas que ela tinha. E até mesmo depois dos primeiros dias, os sintomas pioravam e nós estávamos à distância de um telefonema, não é? Recordo-me ligar 2 a 3 vezes para o número que nos foi dado a 24 horas. Tentei sempre ser certa nas horas para não... e recordo-me ter ligado a pedir auxílio para se podia dar medicação, para reajustar a medicação, para partilhar sintomas, para aprovisionar mais medicação para o fim de semana. Lembro-me que também houve esse episódio. Mas sei que é um privilégio nós usufruirmos. Eu estou-me a repetir, porque não imagino mesmo ter passado por toda esta situação, seja a minha
enquanto paciente, seja enquanto cuidadora, naquele caso de uma pessoa muito próxima, que era a minha mãe, não imaginaria viver este processo sem os cuidados paliativos. E faz-me imensa confusão quem não usufrui dos mesmos. Porque não só em processos que são em fim de vida, porque não é só disso que se trata, não é? Eu acho que é fundamental nos dois. Fim de vida porque as pessoas não têm que sofrer, não têm que, lá por ter uma doença grave, não têm que estar com os sintomas todos que a doença assim causa, não é? É possível amenizá-los e também enquanto paciente, não é? Eu não tinha que necessariamente estar constantemente a vomitar, não é? É possível amenizar esses sintomas. E faz-me imensa confusão o nosso, eu agora vou ser arrojada se calhar, mas o nosso país não disponibilizar tudo isto, porque acho que a nível da gestão, que é isso que é a minha área, acho que até iríamos gastar menos, não é? Porque eu nunca me desloquei ao hospital, a minha mãe nunca se deslocou ao hospital, nunca interrompemos uma consulta de alguém que poderia, de uma urgência que alguém poderia ter, nunca ocupámos uma maca num corredor, nunca fomos mais uns, não é? E no entanto não deixámos de ter acesso aos cuidados de saúde que temos direito, não é? E eu acredito e vejo que nem no nosso país que isso não acontece, não é? Eu acho que diminuiria muito os custos se isto fosse generalizado, não é? Sem dúvida. Há evidência nacional, mas muita internacional, que mostra precisamente isso. E é um dos argumentos maiores para a parte da gestão. E até, desculpa, mas também não há alertas perante a área oncológica, também não está sensibilizada para isso. Isto aconteceu há 2 anos, e eu, em todos os médicos que me desloquei, que se fosse na minha doença, fosse na doença da minha mãe, nunca ninguém disse existe, atenção, se precisarem de cuidados, existe. E aproveita esta deixa para te perguntar exatamente isso. O que é que tu tens a dizer enquanto doente, enquanto cidadã, enquanto cuidadora, o que é que tens a dizer aos profissionais de saúde que lidam todos os dias com pessoas com doença grave que provoca sofrimento? Antes de mais, que quando comunicarem a um paciente que está com uma doença oncológica e que vai iniciar um tratamento, que é aquilo que eu conheço, né, que pode ter efeitos secundários que deixem muito postrado e que possas necessitar de ir ao hospital, que não é preciso ir ao hospital. Podes recorrer aos cuidados paliativos. Dá-te mais qualidade, porque é disto que o paciente precisa. É de segurança, qualidade e estar no conforto. Não necessita de ir para um hospital. E também, em relação a doenças graves, que estas mesmo também não... Se a família, se um paciente com uma doença grave tiver a família que por norma quer cuidar e quer estar por perto, não é no hospital que isso vai acontecer, não é? E é possível, com a ajuda de uma equipa, nós estarmos a prestar cuidados e deixarmos um paciente com uma doença grave em fim de vida mais feliz. Dentro do cenário que nós sabemos que é triste, não é? É possível vivê-lo com tranquilidade, apesar de ser triste, sim. Sim. E até ter momentos de felicidade ou bons momentos. Sem dúvida. E para além daquilo que gostarias de dizer aos profissionais também, já agora, o que é que dirias às pessoas que estão a passar por uma situação difícil por causa de uma doença e aos nossos, e no fim, só para depois poderes continuar, a quem decide sobre onde investir em saúde, porque de facto não estamos num momento em que basta pedir para ter. É verdade que não há acesso disponibilizado, não há acesso garantido para todas as pessoas que precisam, mas por outro lado, se não formos nós enquanto cidadãos a exigir e a alertar a quem decide para esta necessidade, se calhar não vamos ter nunca esta área como prioritária.
a famílias que possam estar a passar tenham amigos, familiares e até mesmo que estão a ouvir, que sejam pacientes, que estejam com uma doença, seja ela qual for, mas que tenha sintomas que não conseguem controlar, peçam ajuda. Peçam ajuda ao enfermeiro de saúde, ao médico de família e questionem se existe na sua área de residência uma equipa de cuidados paliativos. Que sem dúvida que vai amenizar e que vai ser possível passarem um processo com outra leveza. Ele não diminui toda a carga que as doenças nos causam, não é? Porque estamos sem saúde, e a saúde, nós sabemos que sem saúde tudo fica, é quando o nosso mundo cai, não é? Porque até me custa, porque eu enfim, pronto, é essas pessoas que peçam ajuda e que não se inibam de questionar aos médicos, aos enfermeiros, a alguém que conheçam se a sua área de residência dispõe de cuidados paliativos. Às nossas instituições que gerem a saúde. Eu, enquanto gestor, acho que é possível diminuir custos se olharmos mais para esta área da saúde, não é? Porque eu acredito que se eu me deslocasse ao hospital, ou à minha mãe, que numa primeira entrada iríamos fazer análises, iríamos ser observadas e tudo isso tem custos a nível hospitalar. Isto na minha ignorância, porque também não sou da área. E se nós não tivéssemos cuidados, iríamos ter a nossa saúde iria ter esses custos, não é? E é possível, se investirem mais, canalizarem mais fundos e disponibilizarem, alargarem este serviço, com certeza que vão diminuir outros custos. Isto é o que eu acredito que é possível, não é? Podemos ser mais eficientes num país onde temos tão poucos recursos. Podemos ser muito mais eficientes se organizarmos melhor os cuidados de saúde em função daquilo que são as necessidades das pessoas e olhar para toda esta organização de cuidados, alargando a nossa visão à comunidade, percebendo que os cuidados de saúde primários têm um papel importantíssimo na prestação de cuidados de saúde e que podem, em conjunto com os cuidados hospitalares, criar respostas muito mais individualizadas, adequadas e também mais eficientes, ou seja, com menos custos, com redução de desperdício, trazendo à pessoa aquilo que ela precisa e não lhe trazendo aquilo que ela não precisa. E até mesmo sensibilizar as equipas para essa hipótese, porque nós, pacientes, eu, em nenhum momento, como eu disse, eu fui sensibilizada para a existência, não é? Eu é que recorri porque tenho a sorte de ter perto enfermeiras que conheciam estes cuidados, os cuidados paliativos, não é? Ainda continuamos a ouvir em muitas partilhas entre doentes ou entre profissionais a frase: ainda não está nessa fase. Não, cuidados paliativos não, você ainda não está nessa fase. E aquilo que estamos aqui a tentar explicar é que de facto não há fase. Não vais mais longe, não há minha fase. família... Há necessidade de cuidados paliativos num determinado momento e a pessoa tem que ter acesso quando precisa e não estar à espera de uma fase que não é, porque não há fase para ter cuidados paliativos. Há ou não há necessidade. E é isto que precisa de ser muito trabalhado. A minha família, sabes que quando eu disse que então como é que estás? Os cuidados paliativos estiveram cá e já estou bem melhor. E assim, cuidados paliativos. Depois o tom de voz, cuidados paliativos. Então estás assim tão mal? Sim, estás assim tão mal. Porque as pessoas associam mesmo ao fim de vida, não é? Claro. E mais que também os cuidados paliativos também têm que se perceber que têm que ser alargados, vocês
tem que ter uma resposta maior, chegar a mais pessoas, é também perceber que não é só em fim de vida. Pois, exatamente. Bem, Catarina, eu estive aqui a dar o meu testemunho, não é? E falei através da minha experiência para pessoas que possam estar a passar por a situação que eu passei nas duas vertentes, em paciente e cuidadora, mas a verdade é que eu também me deparei nos vários hospitais que fui, com vários oncologistas, porque pedi sempre mais que uma opinião, fui a mais que um hospital, com a minha mãe também, fui a mais que um hospital diferentes dos meus. Em nenhum momento, como já disse, foi-me dada a sugestão ou fui informada que eu poderia em algum momento precisar de apoio dos cuidados paliativos, e quando falo nos cuidados paliativos não é só no alívio da medicação, dos sintomas, é todas as vossas áreas que já disse aqui, a psicóloga, o médico, todo o apoio, esclarecimento até. Em nenhum momento, até mesmo quando a minha mãe teve a recisiva, na altura eu falei com a oncologista da minha mãe, sabíamos que o resultado daquele exame que alertava-nos para um fim, não é? Mais rápido, mas em nenhum momento eu fui abordada com a hipótese de ter um acompanhamento dos cuidados paliativos por nenhum médico, por ninguém da área da saúde. E a minha até porque eu até pedi apoio psicológico a nível particular. E a minha questão agora, vou reverter aqui um bocado este processo de seres tu a falar comigo, mas sou eu. O que é que tu dizias, que estás na área, aos teus cuidados, aos teus colegas da área da saúde, sejam eles quais forem, das várias áreas, o que é preciso para que o paciente saiba, ou o que é preciso para que eles percebam que isto existe e que é um privilégio, volto a dizer, o paciente saber da existência destes cuidados, mesmo sabendo que eles não estão alargados como nós gostaríamos, ou como o país deveria ter, ou como qualquer indivíduo português merecia ter este privilégio, mas é preciso também alertar, porque, segundo a minha experiência, infelizmente foi durante um bom período em que andei em vários hospitais, em centros de saúde, em várias áreas da saúde, e nunca ninguém falou. Uhum. Bem, Liliana, obrigada, porque essa é uma pergunta, é a pergunta para o milhão. Nós falamos muito das dificuldades de acesso a cuidados paliativos pela própria exiguidade de profissionais que se dedicam a esta área e o número de equipas que existem, enfim, toda essa problemática, mas a verdade é que está a ser vedado o acesso a cuidados paliativos também por essa falta de formação e de informação dos próprios profissionais de saúde, e isso não pode ser admissível. Não é tolerável que um doente e uma família não tenham acesso a cuidados paliativos porque o profissional de saúde que está a lidar com ele, com o processo diretamente, não sabe ou não percebe ou não está ele próprio sensibilizado para a importância que tem ser acompanhado por cuidados paliativos. Tudo o que sabemos desta área, sabemos-lo porque estudamos aprofundadamente depois de termos feito as nossas formações básicas. Infelizmente, esta área de cuidados ainda não é transversal em termos de formação para todos os profissionais de saúde. Isso é um dos problemas. O outro problema é, como sabemos pouco e ao mesmo tempo que sabemos pouco, parece que é um assunto de que toda a gente fala, do qual toda a gente fala e toda a gente acha que sabe alguma coisa. Alguma coisa que se sabe normalmente é errado. São os tais mitos que nos levam a achar que não, cuidados paliativos, isso é para uma fase, isso é para uma pessoa que está com uma doença em fase terminal, isso é porque a pessoa tem que ser velhinho, isso é porque a pessoa tem... Enfim, se a pessoa quiser ser internada em algum sítio. Há muitos mitos que fazem com que o acesso e a referenciação não aconteça.
Há mitos ou há falta de informação ou formação? Não sei. São as duas coisas. A falta de formação por um lado e, ao mesmo tempo que há falta de formação, há uma desinformação que está a levar a que muitos profissionais e pessoas comuns a achar que cuidados paliativos não são uma possibilidade a colocar em cima da mesa para determinadas situações. E isso é um problema grave, muito grave, porque está a limitar e a condicionar as pessoas que precisam destes cuidados de saúde a não os ter por causa da desinformação e dessas tais ideias erradas. Aquilo que temos a fazer e que precisamos de fazer é cada um de nós que tem contacto com esta informação, que tem contacto com esta realidade e tem contacto com esta preocupação, então a nossa responsabilidade passa a ser a de alertar quem está ao nosso lado para esta situação. Todos os profissionais de saúde têm que saber alguma coisa de cuidados paliativos, o suficiente pelo menos para saber falar com um doente que está num sofrimento por causa de uma doença grave e saber alertá-lo e referenciá-lo quando está com essa necessidade para uma equipa especializada de cuidados paliativos. Se não há essa equipa, então este profissional, para além de reconhecendo a necessidade e não havendo, tem que alertar o seu serviço, o seu sistema, o seu hospital para esta falha. Porque não podemos continuar numa sociedade que se diz que querer ser evoluída e que ao mesmo tempo não tem uma solução cientificamente validada e com todo o rigor e todos os critérios de rigor, humanismo, ética, ciência que caracteriza uma boa resposta para uma pessoa em sofrimento. Um país que se quer desenvolvido não pode deixar de ter esta resposta garantida. E, portanto, enquanto profissional de saúde, eu reconheço a necessidade e referencio aquele doente e aquela família para cuidados paliativos e a minha obrigação é alertá-lo para isso e referenciá-lo. Se o doente me diz, doutor, mas eu não estou assim tão mal, ainda não estou nessa fase, a minha obrigação enquanto ao senhor enfermeiro, ao senhor psicólogo, o que for, a minha obrigação enquanto profissional, a minha obrigação ética é explicar que cuidados paliativos são uma área especializada em tratar sofrimento e vai ser útil em todo o processo de doença. Se no meu local onde eu trabalho eu não tenho cuidados paliativos disponíveis, então eu tenho que os exigir. Enquanto profissional, mesmo a nível individual, esta é a minha obrigação. E, portanto, este é o alerta que eu dou para todos os meus colegas, para todos os profissionais de saúde que estejam a trabalhar neste país, é que, por um lado, reconheçam a necessidade e, por outro, façam o que tiver ao seu alcance para que esta necessidade deixe de ser uma evidência, deixe de ser uma realidade tão grande, tão forte na nossa sociedade. Até porque o meu privilégio de que eu falo aqui pode ser possível se mais profissionais de saúde comunicarem com os pacientes e derem a oportunidade deles também terem este privilégio. Sim. Porque a doença, dentro do cenário, é possível nós sermos privilegiados, claro, e sermos confrontados com uma realidade bem mais simpática. Ser privilegiado, mas não ser raro. Não ser uma raridade. E aproveitando também para dizer que a atuação de cuidados de saúde à pessoa que está numa situação de sofrimento depende de todos nós, não apenas das equipas de cuidados paliativos especializadas. Portanto, é uma responsabilidade de facto dos profissionais saberem um pouco mais sobre esta área e irem buscar a esta área ferramentas que são bastante úteis para lidarem com as pessoas que estão em sofrimento, quer ao nível da comunicação, do controle dos sintomas, do apoio à família. Portanto, são ferramentas úteis em qualquer contexto. E se estamos a falar de sofrimento que decorre de doenças, então eu posso estar a falar de qualquer contexto, de qualquer idade, em qualquer local do país. Eu estou a falar de crianças, estou a falar de recém-nascidos, estou a falar de uma área neonatal, estou a falar de idosos, estou a falar de adultos jovens, estou a falar de todos. E, portanto, o acesso a uma especialidade absolutamente essencial quando se vive uma doença grave que provoca sofrimento, o acesso a cuidados paliativos é um direito, tem que ser um direito e vamos todos trabalhar neste sentido para que de facto seja
uma realidade que venhamos a conhecer em breve. Eu sei que fui privilegiada e sei que é um direito, mas fica aqui o meu obrigada a ti e a toda a equipa. Obrigada, Liliana. Se formos equipas pequeninas, acabamos por priorizar aquelas pessoas que têm menos tempo para esperar por nós e acabamos por priorizar sempre aquelas pessoas que estão pior e não aquelas que estão com mais tempo pela frente. O que vai impedir seguramente trabalhar questões tão importantes, que são importantes de trabalhar ao longo de todo um processo de doença. De facto, tu falaste muito em privilégio. E podemos sentir de facto privilégio enquanto profissionais. Todos os dias os profissionais, ouço isso dos meus colegas, esse sentimento de gratidão, o sentir-se privilegiado é bom, mas o nosso trabalho enquanto Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos é fazer com que isto deixe de ser um privilégio de alguns e passe a ser um direito de todos, e precisamos muito da ajuda de todos para chegar a esse objetivo. Esta conversa eu espero que tenha servido para alertar para várias questões, para levantar perguntas, para levantar dúvidas, e estaremos cá certamente para as responder se elas surgirem em comentários que surjam ao podcast, das várias formas como poderão fazer-nos chegar. O nosso objetivo é esclarecer, aumentar a literacia e termos a ajuda de todos, quer profissionais, quer cidadãos, quer governantes, para que não faltem cuidados de saúde adequados a todas as pessoas em qualquer momento da sua situação de saúde-doença. Muito obrigada, Liliana, por esta conversa. Foi um enorme gosto ter esta conversa gravada contigo. Obrigada, eu.